Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser mais uma reação ao canal do Ricardo Marcílio, do professor Ricardo Marcílio, em qual ele fala a respeito da tensão que está se avolumando atualmente entre os Estados Unidos e o Brasil, muito motivado pela postura do Donald Trump, que é um cara controverso, para se dizer o mínimo. Vamos ver do que se trata isso, mas primeiro quero pedir a todos que curtam, compartilhem o material com os amigos, se inscrevam no canal e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda na relevância junto ao algoritmo do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Itamaraty demonstra preocupações em relação à onda azul que se estabelece na América Latina, não exatamente pelo posicionamento político dos países. Afinal, deve ter a soberania, a decisão pertence ao povo de cada um dos países, mas sim por conta de uma possível provocação contra o território brasileiro, embasado no chamado American Shield, ou Shield of America. Entender exatamente, o que significa isso, e tendo, segundo Itamaraty, a Colômbia como principal meio de provocação contra o Brasil. Enquanto isso, os Estados Unidos devem voltar a aplicar sanções, agora, novamente, contra o Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro do STF, entender exatamente o ponto polêmico envolvendo, mais uma vez, atitudes do STF, enquanto o nosso parlamento está prestes a aprovar uma PL que neutraliza sanções estrangeiras, que na prática, se for aprovado, impede que empresas brasileiras respeitem sanções aplicadas por terceiros. É claro que é uma clara referência aos Estados Unidos. Enquanto isso, Cássio Nunes, que vai comandar o TSE em período eleitoral, faz uma espécie de comitê de crise com as Big Techs, lembrando que uma série de regulações devem ser aplicadas em ano eleitoral pelo nosso território. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, dualidades, política, polêmicas, enfim, a boca com os Estados Unidos é bobagem. A gente sabe que as tensões entre os dois países vêm aumentando bastante, com declarações públicas dos dois lados. O Brasil, inclusive, já acionou a chamada Lei de Reciprocidade, primeiro fazendo consultas diplomáticas, que não devem ser respondidas pelos Estados Unidos, convenhamos. O Brasil entrou na OMC contra os norte-americanos e ganhou apoio também dos chineses. O Brasil se posiciona a favor da regulamentação das Big Techs, principalmente em período eleitoral, o que incomoda bastante também os Estados Unidos, dentre várias outras ações geopolíticas. Trouxe para vocês, por exemplo, que Isso incomoda os Estados Unidos porque vale lembrar que as Big Techs também são uma grande fonte de lobby nos Estados Unidos. Eles têm uma influência muito forte no governo de lá, até porque, especialmente no governo Trump, os Estados Unidos estão meio que entregues aos interesses das Big Techs. Tanto que vale lembrar que na posse do Trump estavam lá todos os magnatas dessas grandes empresas presentes, como se fossem seus cabos eleitorais. Então, não me surpreende que o governo dos Estados Unidos não se sinta feliz com a ideia de regulação das Big Techs. recentemente foi firmada uma parceria entre a UnionPay chinesa e o PIX, que desagrada muitos norte-americanos. O Brasil é uma liderança no processo de desdolarização. O Brasil não aceitou fazer parte do Shield of America, que é uma parceria militar dos Estados Unidos, que supostamente serve para combater o narcotráfico. O Brasil não aceitou fazer parte do Acordo de Minerais Terras Raras, que dá preferência para empresas norte-americanas explorarem recursos minerais brasileiros. Ou seja, o Brasil é praticamente contra tudo que os Estados Unidos se posicionam geopoliticamente. E, em meio a um período eleitoral, o Itamaraty começa a ver com preocupação. E eu não acho isso errado, isso só um exercício de soberania. Nesse ponto, não dá para dizer que o governo do Lula está errado. Ele está exercendo a soberania e está pensando com a própria cabeça, não está seguindo os ditames dos Estados Unidos, embora esse seja um objetivo muito claro do Trump, é fazer com que a América Latina como um todo siga os seus ditames e as suas determinações. Mas, felizmente, o Brasil não está indo por esse caminho. Preocupações, possíveis ingerências. Hoje foi publicado que o Itamaraty tem muito medo dos recentes presidentes eleitos na América Latina. Não exatamente na soberania de cada um dos países. Cara, para quem acompanha os meus vídeos sabe,
Principalmente na América Latina, eu falo que existe um chamado pêndulo ideológico. Você tem nos anos 2000, por exemplo, uma onda rosa, uma chamada onda vermelha, com a eleição de governos bolivarianos ou sociais-democratas, mas anos 2010 começam a se eleger governos de direita. Aí depois voltam governos de esquerda, voltam-se governos de direita. Ou seja, meio que vai tendo um pêndulo, né, na América Latina e quase sempre também seguindo os mandos dos Estados Unidos, variações de republicanos e democratas, não é 100%, mas em geral acontece. Se a gente Isso não é. Eu não acho isso muito correto, porque vale lembrar que republicanos e democratas são dois partidos de direita. Eles não são uma dualidade assim, republicanos de direita e democratas de esquerda. Não, os dois partidos são de direita. A diferença é que os republicanos são mais de direita ainda. E dá para dizer que as pessoas de extrema direita nos Estados Unidos se afiliam aos republicanos, quando os democratas são uma direita mais liberal nos costumes, mas nem por isso deixam de ser direita. analisa hoje o mapa da América do Sul, principalmente, nós temos a Venezuela, Delcy Rodrigues é de esquerda? Cara, não sei, né? É coordenada com os Estados Unidos, não dá pra falar que é uma liderança da esquerda latino-americana, né? O Brasil e o Uruguai, né? O Uruguai também mais de centro-esquerda, o Brasil também diplomaticamente muito contrário aos Estados Unidos. Mas o Brasil é hoje, com certeza, o principal governo em relação a tamanho de população e economia que faz essa resistência aos norte-americanos. O Itamaraty coloca que existe um risco de ingerência e provocações militares por parte desses países. Quando eu falo para vocês do Shield of America ou do Escudo das Américas, já houve cooperação entre Guatemala e Estados Unidos, Equador e Estados Unidos e agora Colômbia. Falo Colômbia com mais ênfase, porque é um país maior, que tem mais atuação do narcotráfico e é nosso vizinho, que exercícios militares e operações militares conjuntas serão feitas na área de fronteira ou no território colombiano. Além disso, quando a gente pega o Paraguai, também tem um acordo com os Estados Unidos da utilização de bases militares e militares no território paraguaio. A avaliação do Itamaraty é pensando o que já aconteceu nos anos 2010 na América Latina. Na época, nós tínhamos o Rafael Correa como presidente do Equador, que era um dos líderes do movimento bolivariano, um cara bem de esquerda, tudo tal. E na Colômbia, o Álvaro Uribe. Lembrando que a Colômbia é um país que tradicionalmente se propõe à direita. A gente teve um hiato ali, que foi o Gustavo Petro, uma rara exceção, né? A Ivan Cepeda, inclusive, perdeu as eleições agora. E naquela época, houve, segundo o Itamaraty, uma provocação forjada por Álvaro Uribe, presidente colombiano aliado dos Estados Unidos, para culpar o Equador de Rafael Correa e tentar promover algum tipo de ingerência e intervenção militar com a ajuda dos norte-americanos. Lembrando que a fronteira entre Colômbia e Equador não é nada passiva, né? A gente teve pacífica. Nós tivemos recentemente acusações semelhantes, só que trocando os papéis. Gustavo Petro e Daniel Noboa, com Gustavo Petro também alegando que o Daniel Noboa do Equador fez atentados no território colombiano com a anuência dos Estados Unidos para desestabilizar o seu governo. A ideia é que a Colômbia, agora de Abelardo de la Espriella, com a anuência dos Estados Unidos, poderiam fazer provocações similares. Se vai acontecer ou não, vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos. Além disso, houve a publicação pelo Financial Times, ou seja, uma mídia de grande relevância, que o Brasil pode estar próximo de ser alvo novamente de sanções. Talvez não o Brasil como um todo, mas principalmente o Alexandre de Moraes. Que, lembrando das outras vezes, não só o Alexandre de Moraes, mas que autoridades brasileiras sofreram com sanções, seja a Lei Magnitsky ou outras sanções, o Brasil encarou isso não exatamente contra a pessoa física do Alexandre de Moraes ou do Alexandre Padilha, por exemplo, né? Mas contra a instituição brasileira. Pô, foi um ministro do Brasil, foi um ministro do STF que foi alvo de sanções, então está tentando contra uma instituição brasileira, não exatamente contra a pessoa física do Alexandre de Moraes. A AGU, por exemplo, a Advocacia Geral da União, foi advogar, né, em favor ali do Alexandre de Moraes. Tudo isso agora porque houve um caso extremamente polêmico, tá? Eu não vou me ater aqui a tantos detalhes porque não sou jurista e confesso que pesquisando até para gravar para vocês, eu fiquei muito na dúvida, mas eu sempre desconfio de um certo autoritarismo do STF nessa questão principalmente, vocês vão entender o porquê, tá? Mas de novo, não sou jurista e tenho aqui uma responsabilidade muito grande com vocês, para se vocês se interessarem pelo tema, escutar pessoas, né, que de fato entendo, eu vou passar aqui todos os detalhes para vocês, mas não consigo dar um parecer porque não sou jurista, essa é a ideia, de um jornalista chamado de Luiz Pablo Conceição,
que ele começou a fazer uma série de reportagens falando sobre mau uso do dinheiro público por parte do Flávio Dino. Nós tivemos algumas operações, né, na verdade uma operação de busca e apreensão que foi feita contra ele, recolheram alguns materiais, e desses materiais, porque, professor, mas não pode fazer algum tipo de reportagem denunciando, por exemplo, o mau uso do dinheiro público, utilização de carros, por exemplo, quando não deveriam ser utilizados? A alegação do STF, de novo, tá? É que a reportagem estava stalkeando, estava tendo acesso a algumas informações que eram sigilosas e expondo isso para público, que colocariam em risco a vida do Flávio Dino. De novo, se você concorda com essa interpretação ou não, são outros 500, tá? Essa foi a alegação da STF. Quando eles pegaram uma série de materiais, eles começaram a analisar. Troca de mensagem. Eu acho que vale a pena apontar que eu também acho que o STF também ele não é muito receptivo com críticas e com escrutínio como esse. Eles tendem a não se sentir como passíveis de serem escrutinados por jornalistas ou pela sociedade civil, até porque eles são indicados, eles não são cargos eletivos, então acho que eles se sentem numa espécie de pedestal. Eles não respondem muito bem a críticas. Tal, e descobriram que a fonte do jornalista é um ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, supostamente, né, tem que falar assim, claro, Raimundo Cotrim. O Raimundo Cotrim teria tido acesso a essas informações e teria repassado. Foi feito também um processo contra o Raimundo Cotrim. Por que eu falo que aqui tem um gravíssimo problema jurídico? Porque está garantido na nossa Constituição a proteção e o sigilo da fonte. O jornalista, ele tem, na verdade, né, a fonte, ela sempre vai ser resguardada, vai ser protegida em caso de uma informação jornalística. E vocês entendem que isso é muito importante para a manutenção de uma democracia num país. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, a partir dessa situação. Hoje, vamos imaginar, juro que eu não tenho, tá? Mas que eu descubro uma informação, meu Deus, sei lá, o Fachin, o Fux, ou sei lá, o Alexandre de Moraes, meu Deus, descobri que eles estão cometendo um crime horrível. Será que hoje eu teria coragem de repassar para algum jornalista, sabendo que se o jornalista fizer algum tipo de reportagem sobre isso, podem apreender os seus materiais, e aí vai descobrir que eu repassei a informação para ele, e nisso eles vão me investigar também? Talvez eu não tenha mais coragem, então, melhor ficar quietinho aqui na minha, porque eu posso ser alvo de retaliações da justiça brasileira, entende? Só que ao mesmo tempo. E isso que é uma coisa que é perigosa para qualquer país que se diz democrático, é abuso de poder por parte do poder judiciário, especialmente do STF, que é, como eu falei, uma classe bem encastelada. Eles não são muito abertos ao contraditório. E eles têm muito poder, inclusive poder de determinar investigações contra pessoas que os desagradem. Então, nesse caso, eu entendo o exemplo. Existem alguns juristas, por isso que eu falo, tá? Não consigo entrar no consenso, mas acho bastante perigoso, convenhamos. Que alegam que, na verdade, o Raimundo Cotrim fazia parte de um organismo público e que ele já estava sendo investigado, né? Era alvo de apuração de assassinato pelo STF. Então, na verdade, o que aconteceu foi um crime cometido por ele, denunciando ministros do STF por interesses próprios. Não há um consenso nem no próprio STF sobre isso. O Fachin, por exemplo, falou que ele é totalmente favorável ao sigilo da fonte, porque é um precursor da democracia, tudo tal. Como eu falei, caso tenham, né, discussões aqui, recomendo que tenham, de maneira respeitosa, por favor. Eu acho um pouco autoritário, convenhamos. Mas enfim, né? Independente dessas questões, os Estados Unidos também julgam que isso pode estar comprometendo a liberdade de expressão no Brasil. E como a gente sabe que os Estados Unidos, eles são grandes defensores da liberdade de expressão em países que são seus aliados, não importa, tá? Turquia, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, não tem problema. Agora, no Brasil, eles são super preocupados com a liberdade de expressão, então eles podem. E essa fala irônica é porque isso é mesmo um pretexto usado pelos Estados Unidos para ter ingerência sobre países que não são alinhados com seus interesses. Eles usam essa desculpa de liberdade de expressão, de democracia, de liberdade para ter uma desculpa para intervir em países que não estão respondendo aos seus anseios e talvez torcer
a política interna desses países para que eles se tornem mais responsivos e mais simpáticos aos seus interesses. Podem fazer operações contra o Alexandre de Moraes ou contra ministros do STF. Além disso, houve uma outra decisão também da Suprema Corte Brasileira, um entendimento, né, da nossa jurisdição, que existe um risco muito grande de interferências externas no processo eleitoral brasileiro. Então, o X, por exemplo, divulgou que, a pedido do governo brasileiro, está tendo um novo filtro nesse período eleitoral. É um filtro que garante que, porque vamos imaginar, né? Isso inclusive foi alvo de críticas nas eleições da Romênia que aconteceram. O Calin Georgescu, ele foi eleito na Romênia e acusações do Ministério Público local que por interferências da China e da Rússia utilizando a plataforma chinesa, o TIC, sabe o que eu tô falando aí, né? Porque supostamente, como era de interesse dos dois países que o Calin Georgescu fosse eleito, ele só ficava ali a partir dos algoritmos divulgando materiais do Calin Georgescu. O X, controlado pelo Elon Musk, creio eu, não tem um apreço muito grande pelo Lula ou pela esquerda que fala sobre regulamentação das redes sociais. Então, com medo que os algoritmos começassem a impulsionar conteúdos de candidatos que são contrários a esse pensamento, houve uma limitação pelo X. Você só vai receber conteúdo de políticos, caso você siga esse político. Não é que vai ser censurado nada, né? Sei lá, eu gosto do Zema. Se eu não sigo o Zema, eu não vou receber nada que ele publicar, mas eu posso entrar no perfil dele quando eu quiser e ter acesso àquelas informações. Eu gosto do Renan Santos, você pode ir lá entrar, mas se eu não sigo, eu não vou ter acesso a essas informações. Entende como funciona? É problemático porque você está limitando a operação, claro, de uma rede social, e é por isso que houve reclamações até oficiais da Sarah Rogers, que é uma representante, né, dos Estados Unidos, alegando que é uma censura praticada pelo Brasil. E eu diria que talvez não resolva totalmente o problema, porque do conteúdo político diretamente você não vai ter. Mas e de comentaristas? E de jornalistas? E de influenciadores? Será que o X ele pode divulgar a opinião de influenciadores mais em um lado do que em outro? Só que daí a gente vai começar a regulamentar exatamente o que você pode ou não pode receber? É um dos desafios da democracia. E eu entendo que é complexo, tá? E toda vez que você tem um problema complexo, uma solução simples e rápida tende a estar errada. Além disso, a Câmara dos Deputados do Brasil está votando uma lei que chama-se o PL Anti-Sanções. Na verdade, é o apelido, né, da PL. Esse projeto de lei, ele serve para neutralizar possíveis sanções estrangeiras contra o território brasileiro. Por quê? Por exemplo, vamos pegar o caso da Lei Magnitsky, por exemplo, né? Caso a Lei Magnitsky seja aplicada novamente contra o Alexandre de Moraes, nós temos os bancos brasileiros que não poderiam negociar ou ter contas do Alexandre de Moraes. Claro, bancos brasileiros que mantenham relações com os Estados Unidos, que são tipo todos, assim, né? Santander, Banco do Brasil, Caixa, tudo tal. E aí? Se os Estados Unidos aplicarem as sanções, as empresas brasileiras, para não sofrerem retaliações dos Estados Unidos, vão ter que seguir a legislação brasileira que não condena o Alexandre de Moraes ou vão ter que respeitar as determinações norte-americanas? É isso que o PL tenta fazer, esse projeto de lei. A ideia é que companhias nacionais estão vedadas de implementar ações unilaterais adotadas por outros países. Lembrando que não se aplica a obrigações internacionais ou decisões do Conselho de Segurança da ONU. Obrigações internacionais no sentido assim, o Brasil se comprometeu com o Estatuto de Roma, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. O Brasil tem que respeitar aquilo, mesmo que haja possíveis punições contra o Brasil, entende? Mais ou menos essa ideia. Ou se tiver uma resolução do Conselho. Aqui ele entrou numa tangente que já não tem tanto a ver com o tema proposto pelo vídeo, então acho que eu vou encerrar por aqui, mas eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre tudo que foi dito até agora. Escrevam aqui embaixo nos comentários, também não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistir e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!